E aí galera, tudo bem? Aqui é Vanessa Brasil falando e hoje eu estava lendo o livro de Mateus, no capítulo 11, e algo em especial chamou a minha atenção e eu tô aqui para compartilhar um pouco. No começo do capítulo 11 do livro de Mateus, fala que Jesus estava pregando nas cidades, e no versículo 2 ao 6 retrata o momento em que João manda mensageiros ir ao encontro de Jesus. Nesse momento, João Batista, ele estava preso e manda ir os mensageiros, seus discípulos, ao encontro de Jesus. E um questionamento é feito a Jesus naquele momento. No versículo 3, João, ele pede para perguntar: olha, você é mesmo aquele que é para vir, o enviado, que eu estava esperando há tempos, ou depois de você virar outro? E engraçado é a resposta de Jesus. Ele diz assim: olha, diz a João que os cegos vêem, os coxos andam, os milagres estão acontecendo, os doentes são curados, maravilhas estão acontecendo. E no versículo 6, ele fala assim: bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Então, eu fiquei pensando nesse comportamento de João Batista. João Batista foi um homem notável, porque desde então ele entendeu o seu chamado, ele entendeu a sua visão de vida, né, a sua missão de vida, e ele decidiu entrar com corpo, com alma, com mente, naquilo que ele foi chamado. Tanto é que ele cresceu e ele morava numa caverna, ele se vestia com peles de animais, ele comia gafanhotos e mel, ou seja, um homem totalmente diferente e separado para Deus. E ele pregava no deserto que viria o Cristo, que viria o Salvador para vir resgatar o povo de Deus. E ele pregava o arrependimento às coisas erradas, arrependimento às coisas que fazem o homem se destruir. E ele lá pregava o arrependimento e batizava as pessoas. E aí existiu no tempo de ministério de João um episódio muito importante, porque até então ele nasceu, cresceu, começou o ministério dele na pregação que viria o Salvador e o Cristo, uma pregação de arrependimento para que as pessoas se aproximassem de Deus, e ele pregava que viria esse mestre. E de repente Jesus ele chega perto de João para ser batizado. E no dia que Jesus é batizado, a Bíblia relata que o céu se abre, uma voz sai do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, e uma pomba desce do céu. Tudo isso como forma de sinal de quem que era Jesus. E João, ele estava lá. E João, ele testemunhou esse momento do próprio Deus se comprazer, né? Ter prazer do filho dele, né? O filho de Deus que estava ali diante, obedecendo a palavra de Deus. E isso passa, e dali Jesus começa seu ministério e faz de acordo com aquilo que é a sua missão ali na terra. O interessante é que mesmo tendo esse sinal que o Messias, o Cristo, estava diante dele, ele apresentou dúvidas no finzinho do seu ministério e de sua vida.
ele queria ter certeza de que realmente Jesus era o Cristo. E aí eu fiquei pensando, poxa, por que que João Batista ele teve a dúvida? Se ele teve um momento do sobrenatural ali no batismo de Jesus e todas as evidências que Jesus era o Cristo. E ele queria ter essa certeza do próprio Jesus. E então eu fico pensando que muitas vezes quando a gente está em situações difíceis, o desânimo ele vem no nosso coração e muitas vezes pode nos afastar daquilo que acreditamos, até mesmo daquilo que nós presenciamos e a gente começa a duvidar. E eu acredito que naquele momento João Batista ele precisava de mais uma coisa para poder firmar e ele ter certeza de que o ministério dele, a missão de vida dele estava sendo cumprida, porque ele tinha o ministério de anunciar aquele que vinha após a ele, que é o grande Salvador, Jesus Cristo. E é importante a gente entender que, apesar de nossas dúvidas, apesar de nossos medos, apesar de qualquer coisa que possa nos afastar daquilo que a gente tem presenciado diante de Deus, a gente tem que lembrar quem é realmente Deus, quem é realmente Jesus. E aí Jesus ajuda João nisso. Ele não diz assim, ó, diz a João que eu sou e pronto, diga a ele que tá tudo certo, que ele pode ficar em paz, que ele anunciou direitinho e eu cheguei. Ele não fez assim. Ele fez assim, olha, diz para ele o que é que tu estás vendo aqui. Diz para ele a realidade de transformação, de mudança de vida que está acontecendo aonde eu chego. E aí ele vai lembrar quem realmente deveria fazer essa transformação e essa mudança, que seria o Cristo. Então, se isso está acontecendo, ele vai chegar à conclusão de que eu sou o Cristo. E aí o legal da história é que com muita delicadeza, Jesus ele responde e no final, no versículo 6, ele fez bem-aventurado aqueles que vão ver, não vão achar tropeço em mim, ou seja, diz a João que ele olhe para as minhas obras, sabe? E aí eu lembro de uma outra passagem que Jesus fala sobre a árvore e os seus frutos. A gente percebe uma boa árvore se ela dá bons frutos. Mas se a árvore ela não dá bons frutos, ela dá maus frutos, ela não é uma boa árvore. Ela é cortada e lançada fora. Então o que Jesus fala é dizer, olha João, olha para o que eu estou fazendo, olha para os meus frutos, veja se são frutos carnais ou frutos espirituais. E aí você vai tirar a conclusão de quem eu sou. E mais para frente, o legal de tudo é que ele começa a testemunhar sobre João. Jesus ele começa a falar sobre João e ele começa a falar bem, dizendo, olha, João ele foi um homem separado para Deus, ele fez a vontade de Deus, ele andou certinho nos caminhos do Senhor. E mesmo assim, as pessoas olharam para ele e dizem assim, ah, deve ter demônio. E eu chego após ele, que agora eu não estou, recluso na caverna, vivendo uma vida totalmente. Eu ando no meio das pessoas, eu ando no meio dos necessitados, eu ando com publicanos, com pecadores. E aí as pessoas começam a falar, né, que ele é beberrão, ele é comilão e que. E aí no final das contas é que as obras são justificadas pela sabedoria, né? A gente vê no versículo 19, que do mesmo capítulo 11, que Jesus ele vai falar, olha, não vai por aparência pelo aquilo que as pessoas falam.
tira suas próprias conclusões. E aí a gente pode aprender uma coisa nisso tudo, é que a gente precisa tirar as nossas próprias conclusões de quem é Jesus em nossa vida. Porque as pessoas podem dizer muitas coisas. As pessoas elas podem dizer assim, é o Cristo, é o Salvador, é isso, é aquilo outro. Mas você precisa ter a tua certeza de quem é Ele. Um conselho? Busca saber quem é Ele. Busca na intimidade daquilo que tu conhece de quem é Ele. Então, o que é que eu quero dizer com isso tudo? João, mesmo sendo separado para Deus e esperando o Messias estava diante dele. E mesmo sabendo que era o Messias lá no fundo, houve um momento que ele teve dúvida e ele queria ter a certeza. E na nossa vida não é diferente. Mesmo servindo a Deus, mesmo caminhando com Jesus, mesmo sabendo que Ele é, muitas vezes, em muitas circunstâncias da nossa vida, podemos ter dúvidas sobre relação à nossa fé. Mas tenha certeza de uma coisa: olhe para aquilo que Jesus já fez na tua vida. Olhe para aquilo que Jesus já fez na vida daquelas pessoas que estão próximas de você. E aí você vai ver os frutos que Ele dá, a transformação que a presença dEle causa. Porque quando Jesus chega, Ele chega. Ele chega com transformação, com providência, provendo todas as coisas. E mesmo que a sua situação hoje esteja difícil, não duvide. Jesus Ele está com você e Ele tem interesse de te ajudar. Basta você permitir que Ele esteja mais perto e que Ele ande junto com você. É isso que eu tenho para te dizer nesse dia e que Deus abençoe. Até a próxima.